Mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes enriquecem. Parece simples demais, né? Quase óbvio. Mas aí está o perigo. A gente lê e pensa: ah, é só trabalhar duro. Não é. Trabalhar duro todo mundo trabalha. A faxineira que acorda às 4 da manhã trabalha duro. O pedreiro debaixo do sol trabalha duro. E muitos deles continuam pobres. Então, o versículo está errado? Não. A gente que não entendeu o que significa mãos diligentes. Diligência não é esforço cego, é esforço consciente. É saber onde colocar a força. É a diferença entre empurrar uma porta trancada com toda a raiva do mundo ou procurar a chave. O pobre empurra, o rico procura a chave. E quando não acha, ele faz uma nova. Vou te contar uma coisa que ninguém fala. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de tempo mental. É viver apagando incêndio. É acordar todo dia sem escolha. O rico tem espaço para pensar. O pobre tem que sobreviver. E sobrevivência não constrói riqueza. Ela consome energia. Toda ela. Mas aqui começa o mistério. Por que duas pessoas podem nascer no mesmo lugar, na mesma família, e uma fica rica e a outra não? Será que é sorte? Será que é dom? Ou será que existe uma linha invisível que separa quem age de quem reage? Mãos preguiçosas. Vamos dissecar isso. Preguiça não é só ficar deitado vendo série. Preguiça é fazer sempre o mesmo porque é mais fácil. É reclamar da vida, mas não mudar nada. É esperar que alguém resolva. É dizer, não tenho tempo para estudar, mas ter tempo para rolar feed 3 horas por dia. Preguiça é mental, é emocional, é espiritual. A preguiça se disfarça. Ela usa a máscara do cansaço. Ela diz, você já fez demais hoje. Ela sussurra, amanhã você começa. Ela te convence de que descansar é sagrado, enquanto te mantém parado. E o pobre acredita, porque a preguiça fala a língua do conforto, e conforto é viciante. Agora escuta isso. Mãos diligentes não são mãos ocupadas. Você pode estar ocupado o dia inteiro e não sair do lugar. Diligência é direção, é intenção. É acordar e saber exatamente o que precisa ser feito. Não porque alguém mandou, mas porque você decidiu. Tem uma história antiga que sempre me volta à mente. 2 homens recebem uma semente. Os 2 plantam, os 2 regam, mas só um colhe. Por quê? Porque um plantou no solo certo, o outro plantou em qualquer lugar. Os 2 trabalharam, mas só um foi diligente. E diligência é sobre preparar o terreno antes de agir. É sobre saber onde você está pisando. O versículo não diz, mãos rápidas enriquecem. Diz, diligentes. Rápido qualquer um pode ser. Diligente exige consciência. Exige que você pare e pergunte. Isso que eu estou fazendo me leva para onde eu quero ir? E se a resposta for não, você muda. Na hora. Sem drama. Sem desculpa. E aqui entra o primeiro grande divisor de águas. O rico age antes de sentir vontade. O pobre espera a vontade chegar. Vontade é luxo. Disciplina é ferramenta. E quem espera a vontade para agir nunca sai do lugar. Porque a vontade é uma gata preguiçosa que só aparece quando está tudo pronto. Olha só a ironia. A gente acha que o rico tem mais sorte, mais oportunidade, mais contato. E às vezes até tem. Mas o que ele realmente tem é algo que ninguém vê. Ele tem sistema. Enquanto o pobre vive de improviso, o rico tem rotina, tem método, tem repetição consciente. Ele não acorda pensando, o que eu faço hoje? Ele já sabe. E faz, todo dia, sem negociar. Você já reparou que pobre sempre está correndo atrás? Correndo atrás do aluguel, correndo atrás do boleto, correndo atrás do tempo. E rico? Rico está construindo. Construindo ativo, construindo rede, construindo nome. A diferença está na direção da corrida. Um corre para não afundar. O outro corre para chegar.
Provérbios 10:4 é um aviso. Não é condenação. É diagnóstico. Se você está empobrecendo, olhe para suas mãos. O que elas estão fazendo? Estão construindo ou só segurando o que já tem? Estão criando valor ou só consumindo o que existe? Porque mãos que só consomem, empobrecem. Sempre. E aí a gente chega numa verdade incômoda. Ninguém fica pobre de uma hora para outra. Pobreza é acúmulo. De escolhas pequenas. De depois eu faço. De não vai dar em nada mesmo. De não é para mim. Cada vez que você adia, você empilha. Cada vez que você desiste, você constrói a parede da sua própria prisão. E quando vê, está cercado. Mas o contrário também é verdade. Riqueza é acúmulo. De microdecisões certas, de vou fazer agora, de vou tentar de novo, de isso aqui vai dar certo. E essas decisões não precisam ser grandes. Elas só precisam ser consistentes. Porque água mole em pedra dura. Você conhece o resto. Tem gente que ouve isso e pensa: ah, mas eu trabalho o dia todo, chego cansado. Como que eu vou construir riqueza? E é aqui que a mágica acontece. Não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar diferente. É sobre pegar uma hora do seu dia e usar ela para construir algo que vai te dar retorno. Pode ser aprender uma habilidade. Pode ser montar um pequeno negócio. Pode ser investir R$ 100. Não importa o tamanho, importa a direção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morrer amanhã, o que você construiu que continua? O pobre morre e some. O rico morre e deixa estrutura. Deixa empresa. Deixa investimento. Deixa nome. Por quê? Porque ele não trabalhou só para o hoje. Ele trabalhou para o depois. E depois é onde mora a riqueza. Agora, olha o outro lado. A preguiça também se acumula. Ela começa pequena. Só hoje eu não vou. Só hoje eu pulo. E aí vira semana, vira mês, vira anos. E quando você olha para o espelho, tá do mesmo jeito. Ou pior. E a culpa? A culpa nunca é sua. É do chefe. É do governo. É da crise. É de Deus. Menos de você. Só que Provérbios não está interessado em desculpa. Ele está interessado em causa e consequência. Suas mãos fazem o quê? Se fazem pouco, você terá pouco. Se fazem muito, mas sem direção, você terá cansaço. Agora, se fazem pouco, mas com precisão cirúrgica, com foco, com repetição, aí, meu amigo, você vai enriquecer. Pode anotar. E aqui é onde muita gente trava. Porque diligência dói no começo. Ela exige que você abra mão do imediato, que você diga não para o rolê, que você acorde cedo, que você estude quando está cansado, que você invista quando está apertado. Isso não é natural, isso não é gostoso, mas é necessário. Tem uma frase que sempre me quebra. O pobre compra para parecer rico, o rico investe para ficar mais rico. E isso é real demais. O pobre gasta com aparência, com status falso, com coisa que perde valor. O rico compra ativo, compra conhecimento, compra tempo, compra liberdade. Olha, vou ser direto com você. Se você quer sair da pobreza, você vai ter que se sentir desconfortável. Porque conforto é onde a pobreza mora. Conforto é a sala de espera da mediocridade. E todo dia que você escolhe o conforto, você escolhe continuar onde está. Mas isso não significa sofrer. Significa fazer o difícil agora para ter o fácil depois. Porque o pobre faz o fácil agora e sofre depois. O rico faz o difícil agora e descansa depois. É inversão de lógica. É inversão de sacrifício. Deixa eu te dar um exemplo prático. Tem gente que ganha R$ 2.000 e gasta 2.000. Tem gente que ganha 10.000 e gasta 15.000. E tem gente que ganha 1.000 e guarda 100. Quem está enriquecendo? O terceiro. Porque riqueza não é quanto entra, é quanto sobra. E o que você faz com o que sobra? Agora eu quero que você pare e pense. Nos últimos 30 dias, quantas horas você dedicou para construir algo que vai te dar retorno?
Não estou falando de trabalho comum. Estou falando de movimento estratégico, de construção intencional. Se a resposta for zero, bem, você já sabe onde o problema mora. E olha que interessante, Provérbios não fala mãos inteligentes enriquecem. Fala diligentes. Por quê? Porque inteligência sem ação é só potencial desperdiçado. O mundo está cheio de gênio pobre, gente brilhante que nunca fez nada, e está cheio de gente mediana que ficou rica. Sabe por quê? Porque medianos com disciplina vencem gênios com preguiça. Sempre. Se você vai aplicar diligência na sua vida a partir de hoje, comente aqui embaixo. Minhas mãos constroem. Quero ver quem está realmente decidido a mudar. Provérbios 10, 4. Não é autoajuda. Não é frase de camisa. É arquitetura espiritual. É a planta baixa da prosperidade. E quando você entende a estrutura por trás das palavras, você para de viver no automático e começa a viver no intencional. Deixa eu te contar uma história. Tem 2 irmãos. Mesma casa, mesma educação, mesma dificuldade. Um deles acorda todo dia às 5 da manhã. Não porque ama acordar cedo, mas porque decidiu que quer algo diferente. Ele estuda 1 hora antes de trabalhar. Lê sobre investimento. Aprende habilidade nova. Poupa 10% do salário mesmo ganhando pouco. O outro irmão acorda no limite, reclama do trabalho. Gasta tudo o que ganha. Espera o fim de semana para beber e esquecer a vida. 10 anos depois, um tem apartamento, tem reserva, tem negócio próprio. O outro ainda mora de aluguel, ainda reclama do chefe, ainda espera a sorte mudar. Mas não mudou nada nas condições externas. O que mudou? As mãos. Um usou, o outro desperdiçou. E aqui que a coisa fica pesada. A vida não tem pena de você. Ela não pergunta se você teve infância difícil, se você sofreu, se você não teve oportunidade. Ela só responde ao que você faz. E as mãos diligentes? Elas forçam a realidade a se curvar. Porque realidade é moldável. Não para quem reclama, mas para quem age. Agora vamos falar do que ninguém fala, o lado psicológico da pobreza. Porque pobreza não é só financeira, é mental. É um sistema de crenças que você carrega sem perceber. E esse sistema foi construído por quem? Pela sua família, pelo seu bairro, pelas frases que você ouviu a vida inteira. Dinheiro não dá em árvore. Rico não vai para o céu. Quem nasceu para centavo nunca chega a R$1. Dinheiro não traz felicidade. Essas frases não são neutras, elas são programação. E toda vez que você repete, você reforça. Você constrói uma prisão invisível, porque o cérebro acredita no que você alimenta. E se você alimenta escassez, você vai colher escassez. Sempre. O rico também foi programado, mas com outras frases. Dinheiro é ferramenta. Riqueza é responsabilidade. Eu mereço prosperar. O que eu construo hoje, meus filhos herdam. Viu a diferença? Não é sobre ter mais dinheiro, é sobre ter outra cabeça. E cabeça se reprograma. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. E começa com você decidir que não vai mais repetir a narrativa da derrota. Sabe o que mais me impressiona? A velocidade. O pobre demora para decidir. Ele fica pensando, analisando, esperando o momento certo. E enquanto isso, o rico já decidiu, já errou, já corrigiu e já está lucrando. Por quê? Porque ele entende que decisão errada é melhor que indecisão. Porque indecisão não constrói nada. Ela só consome tempo. E tempo é o único recurso que você não recupera. Tem gente que passa anos pensando em abrir um negócio. Anos. Planejando, sonhando, esperando. E nunca abre. Sabe por quê? Porque esperar é confortável. Começar é assustador. Mas é no susto que mora a transformação. É no frio na barriga. É no será que vai dar certo? Porque se você já sabe que vai dar certo, não é desafio.
é repetição. Agora olha essa. O pobre tem medo de perder. O rico tem medo de não tentar. Essa é a diferença psicológica mais profunda que existe. O pobre protege o pouco que tem. Ele segura. Ele guarda debaixo do colchão. Ele não arrisca. E por não arriscar, ele nunca multiplica. Já o rico? Rico sabe que dinheiro parado é dinheiro morrendo. Então, ele move. Ele investe. Ele testa. E às vezes perde. Mas quando ganha, ganha grande. E não, eu não tô falando para você sair apostando tudo no vermelho. Tô falando para você parar de ter medo de crescer. Porque o medo de crescer é disfarçado. Ele usa a roupa da prudência. Ele diz, melhor não arriscar. Ele diz, e se der errado? Mas a pergunta verdadeira é, e se der certo? Vou te fazer uma confissão. Eu já vi gente quebrar por preguiça. Não por falta de dinheiro, por preguiça de aprender, preguiça de mudar, preguiça de sair da zona de conforto. E essas pessoas tinham tudo para dar certo, tinham ideia, tinham energia, mas não tinham diligência. E sem diligência, tudo desmorona, porque o mundo não recompensa intenção, ele recompensa execução. Deixa eu te mostrar uma coisa que vai mudar tua perspectiva. Rico e pobre olham para o tempo diferente. O pobre vive de semana em semana. Ele pensa, como eu pago essa conta? O rico pensa em décadas. Ele pensa, o que eu construo agora que em 10 anos me dá liberdade? Viu a diferença? Um está apagando incêndio, o outro está construindo império. E olha que curioso, os dois têm 24 horas. A diferença não é no relógio, é na prioridade. O pobre usa o tempo para sobreviver. O rico usa o tempo para construir. E sobrevivência não gera riqueza. Ela só adia a pobreza. Agora eu quero que você entenda uma verdade que dói. Ninguém vai te salvar. Não vai cair dinheiro do céu. Não vai aparecer um investidor. Não vai ter herança. A única pessoa que pode mudar sua vida é você. E isso não é desânimo. Isso é libertação. Porque se depende só de você, você tem controle. E controle é poder. Sabe quantas vezes eu escuto, ah, mas fulano teve sorte? Sorte? Essa palavra maldita que o pobre usa para justificar a própria inércia. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Se você não está preparado, a oportunidade passa e você nem vê. Mas se você está afiado, treinado, pronto, quando a chance aparecer, você pega. E todo mundo acha que foi sorte. Vou te dar um exemplo bem concreto. 2 caras perdem o emprego. Um reclama, fica deprimido, manda currículo sem parar, espera alguém chamar. O outro vê a demissão como libertação. Ele pega a grana da rescisão, faz um curso rápido, aprende uma habilidade que o mercado precisa, monta um portfólio, oferece serviço de graça para 3 empresas para ganhar experiência e em 3 meses está ganhando o dobro do que ganhava. Qual dos dois teve sorte? Nenhum. Um teve diligência. E aqui entra o segundo grande divisor. Mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância. O pobre acredita que o bolo é pequeno, que se alguém ganha, ele perde. Então ele inveja, ele torce contra, ele fica buscando defeito em quem cresce. Já o rico? Rico acredita que o bolo cresce, que todo mundo pode ganhar. Então ele celebra, ele aprende, ele se conecta, e conexão gera oportunidade. Sabe o que acontece quando você para de invejar e começa a estudar quem está onde você quer chegar? Você aprende o caminho. Você copia o processo. Você adapta para a sua realidade. E aí, você chega. Mas se você fica só criticando, reclamando, falando que é tudo fraude, tudo sorte, tudo injustiça, você nunca sai do lugar, porque você está ocupado demais apontando o dedo. Agora deixa eu falar de uma coisa que ninguém te ensina na escola. O valor da repetição.
Rico não faz uma vez e para. Ele faz 1000 vezes. Ele repete até dominar, até virar automático, até virar excelência. O pobre faz uma vez, não dá certo, desiste. E aí fica pulando de ideia em ideia, de estratégia em estratégia, sem nunca dominar nada. E quem não domina nada, não constrói nada. Olha só, se você plantar uma árvore e arrancar depois de uma semana porque não deu fruto, você é burro ou só impaciente? Impaciente. Mas é exatamente isso que a gente faz com projetos. A gente planta, quer colher na semana seguinte, e quando não vem resultado, abandona. Mas riqueza não é explosão, é erosão. É água batendo na pedra todo dia até abrir buraco. Vou te contar um segredo constrangedor. Tem gente que passa a vida inteira culpando o sistema, o capitalismo, o governo, a elite. E olha, tem problema? Tem. O sistema é injusto? É. Mas enquanto você está reclamando do sistema, tem gente usando o sistema a favor dela. Tem gente pobre que virou rica dentro do mesmo sistema que você está culpando. Como? Diligência. Não é sobre negar a injustiça. É sobre não usar ela como desculpa. Porque desculpa não paga conta. Não constrói patrimônio. Não muda a vida. Ação muda. E ação diligente muda rápido. Aqui vai uma bomba. Você já reparou que pobre sempre tem tempo para reclamar, mas nunca tem tempo para estudar? Sempre tem tempo para festa, mas nunca para planejar? Sempre tem tempo para série, mas nunca para ler um livro que pode mudar tudo? Isso não é coincidência. É prioridade. E prioridade revela caráter. Se você olhar a agenda de uma pessoa, você sabe o futuro dela. Se a agenda está cheia de entretenimento e vazia de construção, o futuro é medíocre. Se está cheia de aprendizado, networking, criação, o futuro é próspero. Simples assim. Agenda não mente. Agora vamos falar de algo que dói. Autossabotagem. Sabe quantas pessoas começam bem e desistem no meio? Não por falta de capacidade, mas por medo de vencer. Isso mesmo, medo de vencer. Porque vencer significa responsabilidade. Significa sair do papel de vítima. Significa não poder mais culpar ninguém. E para muita gente, isso é aterrorizante. É mais confortável ser vítima. Porque vítima não tem culpa. Vítima ganha atenção. Vítima tem desculpa pronta. Mas vítima também não tem poder. E sem poder, não tem mudança. Então a pergunta é: você quer conforto ou você quer resultado? Porque os dois não moram no mesmo endereço. Tem uma coisa que eu noto em quem enriquece. Eles tratam problema como professor. Quando dá errado, eles não choram. Eles perguntam: o que isso está me ensinando? E aprendem. E aplicam. E não cometem o mesmo erro 2 vezes. Já o pobre? Pobre trata problema como inimigo. Ele xinga, se desespera, para tudo e desiste. E aí repete o mesmo erro a vida inteira. Olha, a verdade é que todo mundo erra. Rico erra. Pobre erra. A diferença está na velocidade da correção. Rico erra e já muda. Pobre erra e insiste. Insiste no emprego que não paga. Insiste no relacionamento que não cresce. Insiste no hábito que não constrói. E insistência na coisa errada é sinônimo de fracasso. Aqui vai outra. Rico investe em si mesmo. Pobre investe em aparência. Rico compra curso. Pobre compra roupa de marca. Rico paga mentor. Pobre paga parcelado um celular que vai desvalorizar. E aí, 10 anos depois, um tem conhecimento, rede, negócio. O outro tem armário cheio e conta vazia. Não é julgamento, é observação. E observação dói. Mas é necessária. Porque se você não enxerga o padrão, você não quebra o padrão. E quebrar padrão é o único jeito de mudar de classe. Sabe o que é engraçado? O pobre tem medo de parecer pobre. Então, ele gasta para impressionar. Ele compra o que não pode. Ele financia o que não precisa. Tudo para não ser chamado de pobre.
mas continua pobre. Só que agora, pobre e endividado. Já o rico? Rico não liga para a opinião, ele anda de carro velho, usa roupa simples, não ostenta. Porque ele sabe que riqueza de verdade é invisível. Tá no banco, tá no investimento, tá na liberdade. E liberdade, meu amigo, é o verdadeiro luxo. Não é ter carrão, é poder dizer não, é poder escolher, é poder parar de trabalhar quando quiser, porque você construiu algo que trabalha por você. Isso é riqueza. O resto é ilusão. Agora eu quero que você seja honesto comigo. Quantas decisões você tomou esse ano que te aproximaram da riqueza? Não estou falando de sonho. Estou falando de decisão executada, de ação concreta. Se você não consegue listar pelo menos 5, você está vivendo no piloto automático. E piloto automático não muda destino. Deixa eu te dar um exercício prático. Pega um caderno. Escreve no topo: o que eu construí hoje? E todo dia, antes de dormir, você responde. Se a resposta for nada, você sabe que perdeu um dia. E vida é soma de dias. Perde muitos dias, você perde a vida. Tem gente que vai ouvir isso e pensar, que pesado. Mas sabe o que é pesado de verdade? É chegar aos 50, 60 anos e perceber que poderia ter sido diferente. Que você tinha tempo, que você tinha energia, mas você desperdiçou. Isso sim é pesado. Eu só tô te cutucando agora para você não carregar esse peso depois. Olha, Provérbios 10, 4 é um convite. Não é condenação. É um chamado para você acordar, para você olhar para suas mãos e perguntar: vocês estão construindo ou só segurando? E se estão só segurando, solta. Porque segurar não leva a lugar nenhum. Vou te contar a parada mais louca. A diferença entre rico e pobre não é dinheiro. É tempo de reação. Rico reage rápido. Ele vê oportunidade e pula. Ele vê crise e se adapta. Ele não fica lamentando. Ele age. O pobre? Pobre demora. Ele pensa demais. Ele consulta todo mundo. Ele espera segurança. E quando finalmente decide, a oportunidade já foi. E ele chama isso de azar. Mas não é azar, é lentidão. E lentidão é luxo que pobre não pode ter. Porque o mundo é rápido. O mercado é rápido. A oportunidade é rápida. E quem é lento fica para trás. Sempre. Agora responde: qual ensinamento até aqui foi mais transformador para você? Deixa nos comentários. Quero saber o que está realmente mexendo com você. E olha, se você chegou até aqui, você já provou que tem algo diferente. Porque a maioria já teria desistido. Mas você não. Você quer a verdade completa. E verdade completa transforma. Então, vamos fechar com chave de ouro. Mãos diligentes enriquecem não porque trabalham mais, mas porque trabalham certo. E trabalhar certo significa 3 coisas: foco, consistência e adaptação. Foco te impede de dispersar. Consistência te impede de desistir. Adaptação te impede de quebrar. E com esses 3 pilares, você constrói qualquer coisa. Mas tem um último segredo, o mais importante de todos. E eu vou te entregar ele de graça. O segredo não está em ter mãos diligentes por um dia, ou por uma semana. O segredo está em ter mãos diligentes até quando você não quer. Até quando está cansado. Até quando ninguém está vendo. Até quando não tem recompensa imediata. Porque é aí que acontece a mágica. É na invisibilidade do esforço que nasce a visibilidade do resultado. Rico não fica rico no dia que ele ganha o primeiro milhão. Ele ficou rico no dia que decidiu não desistir. E essa decisão foi tomada em silêncio. Foi tomada sozinho. Foi tomada sem plateia. E foi repetida 1000 vezes. Então, eu te pergunto agora: você vai repetir? Ou você vai ser só mais um que ouviu, curtiu e não fez nada? Se você tem alguma história parecida, de superação, de mudança, de quebra de padrão, me conta aqui embaixo. Porque essas histórias inspiram. E inspiração
gera movimento. E já que você chegou até o fim dessa jornada, eu quero te indicar um vídeo que complementa tudo isso que a gente viu. Procura no canal o vídeo sobre Provérbios 13:20, aquele que fala sobre com quem você anda. Porque não adianta ter mãos diligentes se você está cercado de mãos preguiçosas. O vídeo vai te mostrar como o ambiente molda o destino. E você precisa ver isso agora. Aqui é O Portador. Nos vemos no próximo vídeo.